E agora vamos falar sobre saúde bucal. Já pensou em iniciar a semana e ser pego de surpresa com uma forte dor de dente? Existem vários problemas clínicos que podem complicar a saúde bucal de uma pessoa e ser necessário um tratamento mais profundo e até emergencial. Para falar sobre o assunto, eu recebo ao vivo o dentista especialista em endodontia, Dr. Fábio Andrade. Endodontia, minha gente, é o diagnóstico, terapia, profilaxia das doenças e lesões que afetam a polpa dentária e a raiz do dente. O nosso WhatsApp já está aberto para você da capital, você do interior que já sofreu ou está sofrendo aí com alguma dorzinha, algum incômodo, pode mandar sua pergunta, interagir e aproveitar a presença do especialista aqui. Na mensagem, lembre de dizer nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Bom dia, doutor Fábio, bom início de semana, bem-vindo ao Sergipe no Ar. Bom dia, Tamires, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. E que eu possa esclarecer algumas dúvidas que possam ter sobre dor de dente, né? Exatamente. A gente sabe quando... Todo mundo geralmente já passou por uma dor de dente, né? Desde criança, adolescente, na fase adulta também. E tem dor de dente que chega de repente e que você tem que ir ao dentista. Às vezes o dente começa a chunchar, às vezes a gengiva incha, ou às vezes uma restauração, por exemplo, que foi danificada, caiu e aí começa a incomodar. Por que é necessário, de repente, as pessoas sempre fazerem uma visita ao dentista para avaliar a situação geral da saúde bucal, para não chegar a esse estágio? E quando chega, o que fazer, quais são os tratamentos e quais são também as complicações, né? Então, Tamires, é interessante, antes de eu começar a falar do tratamento, das causas, eu falar rapidamente da morfologia do dente. No interior do dente, nós temos uma área chamada câmara pulpar. E nessa área é onde fica o tecido nervoso. Então, quando ocorre uma dor severa no dente, é um sinal de alerta do nosso organismo que não tem algum probleminha acontecendo. Então, uma cárie profunda, uma restauração extensa, uma fratura do dente pode ocasionar dor quando compromete essa região, entendeu? Uhum. Então, assim, ocorreu uma queda da restauração, uma cárie profunda, tem que procurar o dentista para uma avaliação. Uhum. Através de um exame clínico, um exame radiográfico, a partir daí testes térmicos que o profissional vai fazer e a partir daí ele vai traçar um diagnóstico e um plano de tratamento. Quais são os possíveis problemas clínicos da saúde bucal, da saúde dos dentes, que pode levar a essa dor de dente mais profunda, que chega a incomodar, que a pessoa tem que largar tudo e ir para o consultório, remediar isso? Como eu falei anteriormente, dependendo do dano que chegar próximo a essa área, que é a câmara pulpar, onde está o nervo, tem as suas consequências. Por exemplo, ocorre duas situações podem gerar dor de dente. Uma delas é a pulpite. O que seria a pulpite? Um dente que, quando o nervo, a parte interna do dente, a parte do nervo, ocorre uma dilatação. O dente, por ser uma estrutura rígida e inelástica, não se estende, não se dilata, então com isso ocorre uma pressão muito grande no dente e dá aquela dor alucinante, que mesmo com medicação muitas vezes não passa. Uhum. Outra dor que pode acontecer no dente é quando uma evolução do dano ao nervo ocorre sua morte e consequente infecção. Uhum. Ocorre a morte desses tecidos, as bactérias começam a se alimentar desse tecido necrótico e ocorre um processo infeccioso. Uhum. Em um determinado momento pode acontecer o quê? Uma agudização, aumentar essa dor. Então, resumindo, pode ter dor de dente. Essa que eu falo, eu me refiro a alucinante, aquela dor que inviabiliza diariamente. Qualquer atividade que precisa tomar medicação para passar. Então, resumindo, pode ser por inflamação ou por infecção. Uhum. A infecção já é uma evolução, já é um dano maior a esse tecido nervoso. Nervoso interno do dente. Uhum. Olha, tem telespectadores ligados com a gente no município de Laranjeiras. Bom dia para todos laranjeirenses. Obrigada pela audiência de vocês. E tem um telespectador, ele vai falar o nome já já para mim. Ele fala que a esposa extraiu um dente, né? Um dente que não estava servindo mais, mas aí ela sente muita dor. Pode ter algum resquício da infecção ainda no local do dente? Então, quando ocorre uma extração e logo após continua com dor,
tem que ser avaliado pelo cirurgião dentista, porque pode ser um processo de alveolite. O que é alveolite? O alvéolo é a estrutura de suporte onde se encaixa o dente. Porque o dente está inserido na boca, no osso alveolar e na gengiva ao redor. Então, se não ocorreu uma boa cicatrização logo depois da extração, ou pode também acontecer não ter os devidos cuidados, não ter seguido as recomendações do dentista após a extração, pode esse ossinho ficar exposto, gerando dor. Mas tem que ser avaliado, porque pode ser também uma raiz residual que durante a extração permaneceu. Tem que ser avaliado para fechar o diagnóstico que está causando essa dor, entendeu? Pode ser um dente vizinho, que às vezes pensou que o problema era aquele dente, na verdade é o vizinho. Porque muitas vezes o paciente, por a dor se dissipar, não sabe diagnosticar precisamente, mas para isso cabe ao cirurgião dentista, através de exames complementares, um exame diagnóstico, definir qual dente precisamente, entendeu? Exatamente. Agora, falando sobre a questão desses problemas, que podem ter várias causas, né? Depende do diagnóstico de cada pessoa. Em relação ao tratamento, tem gente que tem medo de fazer canal. E tem situações de dentes que não tem para onde fugir. Ou você faz o canal, ou o problema evolui até você não ter como suportar. E aquela infecção pode crescer, né? Então, assim, existe um mito de antigamente que as pessoas achavam, não vou fazer canal não, que o dente dói demais para fazer o procedimento. Só que o que acontece? Quando iniciou-se a endodontia, o tratamento canal, os anestésicos tinham pouca durabilidade, duravam em cerca de 5 minutos. Um exemplo, a procaína, que hoje nem se usa mais. Com a evolução dos anestésicos, concomitante com a evolução dos procedimentos, hoje é bem tranquilo para fazer um procedimento endodôntico, tratamento de canal. Mas para isso você tem que procurar o quê? Um especialista que domine tanto a técnica anestésica, os procedimentos, e esteja sempre à procura da evolução do tratamento. Mas assim, é bem tranquilo o tratamento endodôntico hoje em dia. Em relação aos idosos, né? Eu sei que tem muita gente, por exemplo, no interior, que aí fica com aquela dor de dente, muitas vezes não tem acesso. Tem povoados que não tem realmente posto de saúde funcionando, e aí os idosos sofrem com isso, porque precisam se deslocar do povoado até a cidade mais próxima, a cidade desse povoado, e aí pode gerar ainda uma complicação ainda maior. A orientação para os idosos é sempre fazer um acompanhamento, porque aí evita esse tipo de urgência e esse sofrimento que é ainda maior. E também o medo, né? Os idosos, eles sentem um medo muito maior desses procedimentos clínicos mais profundos. Isso. Assim, os idosos temos que ter uma atenção especial no contexto geral. Para qualquer procedimento no idoso, temos que ver a saúde geral do paciente, né? Porque muitas vezes pode ser hipertenso, tem uma diabetes, mas desde que seja controlada por medicação e compensado a diabetes, não tem problema. A única dificuldade em relação ao idoso no tratamento endodôntico é o que acontece. Com o passar da idade, essa areazinha de dentro do dente pode ficar calcificada e dificultar o tratamento, impossibilitar o tratamento em algumas situações. Em algumas situações. Olha, muita gente ligando, eu não vou conseguir atender porque a gente está no ar. Muitas mensagens também, o celular hoje congestionou, por isso eu não consegui interagir com vocês, mas eu quero agradecer a sua presença aqui e desejar um bom dia. Eu que agradeço. Fiquem todos com Deus e tenham um bom início de semana. Obrigada para você também.